São 10 horas e 38 minutos, estamos aqui de volta com o CBN Campinas e recebendo aqui nos estúdios Abel Pedroso da CBN Campinas, o desembargador Samuel Hugo Lima, que assume a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região para esse biênio 2022-2024. Muito bom dia, doutor Samuel. Bom dia, Paradela, um prazer estar aqui na CBN, especialmente porque eu sou ouvinte dessa rádio que é muito excelente, especialmente na prestação de serviço ao cidadão. Estava trazendo agora há pouco caminhão tombado, problemas em vias. Isso aqui, né, é o DNA, né, do radiojornalismo, a gente trazendo essas informações para melhorar a vida desse ouvinte. E vamos trazer aí também informações do Tribunal Regional do Trabalho, que tem também essa missão de melhorar a vida desse trabalhador, também desse empresário. E o senhor tem esse desafio, né? Porque é um regional, tem 153 varas do trabalho, 5 postos avançados. Ele é grande, né? E ele tem uma produção e até uma eficiência, já também aí colocada pelo relatório da Justiça, que impressiona. Como é assumir um tribunal como esse, doutor Samuel? Paradela, é o maior desafio da minha vida, né? Estou na carreira há 33 anos. Anteriormente eu advoguei por 9 anos, inclusive fui advogado da FEPASA. E é um desafio imenso. É bom que se saiba, cada estado tem um Tribunal Regional do Trabalho. O único estado que tem 2 tribunais é o de São Paulo. O primeiro envolvimento processual no Brasil é de São Paulo. São Paulo é basicamente São Paulo, Grande São Paulo, ABC, Baixada Santista. O Tribunal de Campinas é Litoral Norte, Litoral Sul e basicamente de Jundiaí para cá. E é o segundo Tribunal do Trabalho em movimento processual brasileiro. Então, aí você vê a força do Estado de São Paulo, a força do interior do Estado de São Paulo. E é um tribunal grande, são 599 municípios. E nos outros tribunais, você encontra na sede a maior parte das varas. 15ª é o contrário, está tudo espalhado. Então a logística é diferente, a forma de administrar é diferente, e é um grande desafio que vai, com certeza dará certo. É isso que eu queria saber, toda essa capilaridade do TRT para conseguir fazer esse atendimento dessas pessoas e todos esses casos que, obviamente, né, se acumulam num estado de São Paulo, um país praticamente, sim, que é sim. O estado de São Paulo, com essa demanda populacional. Como é que é fazer esse trabalho nessa situação extremamente diferente para conseguir essa capilaridade, conseguir fazer esse atendimento para essas pessoas? O interessante é que o processo eletrônico resolveu isso. Antigamente, o advogado protocolava a petição, alguém tinha que juntar aquela petição, numerar e assim por diante. Agora o processo eletrônico tornou tudo mais rápido. Interessante que eu fui o desembargador encarregado da implantação do PJE em São Paulo. Aliás, eu fiz parte do primeiro projeto em Brasília. E a primeira reação foi horrível. Mas hoje ninguém imagina como seria, por exemplo, você sobreviver na pandemia sem o processo eletrônico. Por incrível que pareça, na pandemia nós produzimos mais, né? Então, hoje, o processo eletrônico resolveu isso. A capilaridade, para mim, é processo eletrônico. Hoje nós temos as audiências, ela pode ser presencial, no fórum, ela pode ser remota, ou seja, juiz de casa, cada um no seu canto, espalhado. Ou então, telepresencial, ou seja, juiz na vara e os advogados, ou presentes ou à distância. Interessante que mesmo o juiz que está fazendo a telepresencial, os advogados não vêm para o fórum, as testemunhas não vêm para o fórum. Por quê? Nós tivemos caso, por exemplo, o boia fria, cortador de cana, ele interrompe, faz audiência com o celular dele e a vida prossegue. Acabou sendo barato para o advogado não gasta já tanto dinheiro com condução, restaurante, se for o caso. Por exemplo, eu faço sessões com advogados de Recife, Amazonas. Então ficou tudo mais fácil. Doutor Samuel, a pandemia, óbvio, com todos os seus pontos negativos, isso, obviamente, de uma digitalização de todos os processos, inclusive agora, na própria imprensa, isso a gente consegue perceber, porque não se largou. Antigamente, o entrevistado, como o senhor está fazendo agora, tinha por obrigação, não uma obrigação, mas tinha que estar no estúdio. Sim. Tinha, ou por telefone, mas
para uma TV, para o que a gente faz hoje, usando esse YouTube, tendo essa imagem, teria que, para deixar com um ar melhor, estar no estúdio. Agora não, isso veio para ficar. Veio. A gente consegue perceber porque facilitou, né? Você vai conversar com alguém da equipe de transição do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva, ou mesmo de Tarcísio de Freitas aqui no estado, se o cara estiver em outra cidade, em outro país, ele vai atender naquele horário. Sim. Isso veio também para ficar, para essa área que é a justiça do trabalho, ou a justiça como um todo, porque isso foi colocado por uma grande necessidade, não tinha como se encontrar, né? E agora? Agora nós estamos numa fase de transição interessante. Veja, as nossas lideranças em Brasília querem que os juízes voltem para os fóruns. Eu acho que está correto. Eu acho que nós temos que tentar achar um meio termo do juiz. O juiz tem que estar sempre presente. O juiz tem que estar disponível. E esse disponível nem sempre é presente no fórum. O que é importante. Nós temos agora o protocolo digital, o balcão digital. Ou seja, o advogado entra, eu quero falar com o juiz. Isso é normal, eu como desembargador. O advogado entra em contato, eu abro o link, converso com ele na hora, resolvo e pronto. Antigamente, para ele ter essa conversa comigo, às vezes de 5 minutos, 10 minutos, ele tinha que rodar 300 quilômetros, 400 quilômetros. Agora não. E cenas interessantes nessa época de pandemia, por exemplo, eu lembro de uma sessão, porque no tribunal, na primeira instância juiz, advogados e partes. Quando o processo vai para o tribunal, ou seja, o tribunal vai decidir se mantém ou se não mantém aquela sentença, só desembargador e advogado. Eu lembro de uma sessão, na hora que nós abrimos, a advogado falou assim, olha, eu estou aqui fazendo quimioterapia, tal. Eu falei, doutora, se eu tivesse avisado, a gente adia. Ela falou assim, não, doutor, no momento que eu estou passando, no sofrimento que eu estou passando, fazer uma audiência telepresencial, para mim, me ajuda. Quer dizer, eu fico arrepiado, né? Então, cenas incríveis. Claro, nós temos, nessa fase de transição, ter o bom senso. Então, o juiz não pode manter a audiência a qualquer custo. Não, nada disso. Usar de bom senso. Mas é outra justiça. Poucos sabem, mas, por exemplo, em Portugal, a justiça parou. Né? E nós não. Eu lembro, 2 semanas depois, a gente já estava no dia a dia. Depois nós fomos trabalhar com o Google Meet, Zoom, mas eu lembro que no comecinho nós tínhamos uma colega que tinha dificuldade de usar os meios digitais. E ela estava sozinha em casa, totalmente isolada. Aí nós falamos, você consegue fazer com o WhatsApp? Consigo. Aí fizemos sessão com o WhatsApp. E a coisa resolveu. E o que nós fizemos? Naqueles inícios da pandemia. Olha, a gente faz a pauta, vamos julgar tais processos. Se o advogado se inscrever, processo adiado. E resolvemos assim. Depois resolvemos tudo. E por incrível que pareça, nós produzimos mais na pandemia do que anteriormente. Falando ainda nessa pandemia, agora então a expectativa de uma coisa meio híbrida. Exatamente. Né? Exatamente. Juízes, desembargadores, nos fóruns, advogados talvez, mas as partes podendo então escolher, e principalmente as testemunhas, que se vão presencialmente ou por via online, porque ajuda bastante, né? Tem muitas partes em outros locais. Às vezes a parte prefere que seja presencialmente e os regulamentos permitem. Existe também o 100% digital, ou seja, as duas partes dizem, nós queremos que seja só no 100% digital. Então, qual o meu grande desafio? Eu tenho varas extremamente pesadas, e são todas aqui da região, Jundiaí, Sorocaba, Indaiatuba, são varas extremamente pesadas. E temos varas mais ao interior, que são varas tranquilas. E em alguns casos eles têm 10% do trabalho de uma vara pesada. O que eu vou fazer? Essas varas distantes, juiz e servidores vão trabalhar distante para as varas que... Então, por exemplo, eu pego um lote de 50 processos de Indaiatuba e passo para o juiz tal. Ele faz, resolve e devolve o processo. Então, aquele juiz, aquele servidor que estavam trabalhando menos do que os demais, e vejam, não estou dizendo que eles não trabalhavam. Na verdade, eles trabalhavam no ritmo certo. Nós é que somos malucos aqui de fazer esse ritmo de trabalho. Eu converso com colegas outros regionais e digo qual é a minha produção semanal, eles me chamam de mentiroso.
né? E às vezes fica a minha produção semanal, numa semana tranquila, é o mês puxado deles. Mas é assim que a coisa funciona, né? Então, o meu grande desafio vai ser trabalho à distância. E estou brigando com Brasília. Será que não é possível que um servidor de outro regional tranquilo não pode me ajudar à distância? Esse é o nosso desafio. Nós criamos um projeto quebrar essa burocracia. Exatamente. Né? Ou seja, acabou com o negócio de territorialidade, né? Então, nós criamos um sistema, aliás, o sistema do Tribunal de Campinas, que expandiu para os outros regionais. Cada juiz coloca no sistema os seus entendimentos. Olha, quando o processo for assim, assim, o despacho é esse. Assim, o despacho é esse. Ou seja, o que impede que um servidor de outro regional faça o serviço à distância, mesmo sem me conhecer? Tendo um protocolo, né? Sim, está tudo certo. Então, essa é a minha briga com o Brasil, inclusive. Eu acho que é possível, porque a defasagem é terrível. Um desembargador de Campinas trabalha 30% a mais do que os outros. E se você pensar que é 30% sobre a média, nessa média eu já estou dentro dessa média. Né? Então, o nosso trabalho é muito superior aos demais. E não é possível que nós continuemos com aquela conversa, olha, nós trabalhamos. Não. Nós temos que ter o servidor e o juiz tem direito a ter uma vida razoável. E para você ter uma ideia, ninguém quer vir para a 15ª região. E nós temos a remoção nacional. Ninguém vem para cá. Os nossos querem ir para outro regional. Porque o trabalho é medonho. E por incrível que pareça, Paradela, apesar de nós trabalharmos mais, apesar de proporcionalmente nós temos menos servidores, nós produzimos mais do que os outros. Vamos lá, o senhor falou de algumas metas, essa daí, para conseguir diminuir essa territorialidade, né? Quais outras metas também? Quais os desafios que o senhor já está pensando que quer implantar aí nesse biênio? A meta principal, exatamente, vai ser esse trabalho em conjunto. Nós temos alguns projetos, por exemplo, nós temos varas, 4, 5 varas no fórum, e cada um na sua respectiva vara faz um serviço específico. Eles fazem só conhecimento, que é aquela primeira parte para dizer se tem direito ou não, depois liquidação para fazer o cálculo, depois a execução, que é para o bem em si. Um projeto nosso, aliás o Tribunal de Justiça já está fazendo isso, é separar por especialização. Ou seja, o servidor vai ser especialista naquela área. E aí nós vamos pegar os melhores em cada vara de conhecimento, os melhores de execução, melhor de liquidação, e trabalhar de forma agrupada. Nós fizemos isso já em outras varas, em Rio Preto, e aumenta a produtividade. Porque, às vezes, uma coisa eu tenho que fazer tudo, outra coisa eu me especializar. E, óbvio, permitindo que, se o servidor quiser, ele mude uma especialização para outra. E isso aumentou a produtividade dos nossos servidores em Rio Preto. Nós temos esse projeto para começar agora em Campinas e sempre que nós estamos fazendo, os juízes e servidores que se colocam à disposição. Nós não estamos impondo. O fórum quer? Ok. A corregedoria vai dar total apoio. Doutor Samuel Hugo Lima, desembargador, assumindo então a presidência do TRT aqui da 15ª região. Eu queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, gentileza de poder atender a CBN. A gente vai conversar aí ao longo desse período, desse biênio 2022-2024, sobre as situações trabalhistas e agora num país que tende a ter novas determinações a partir do ano que vem. Paradela não é gentileza, como presidente do tribunal, a minha obrigação é essa. É de prestar informações, estar à disposição do jurisdicionado. Um prazer estar aqui. Um abraço. Muito obrigado, doutor Samuel Hugo Lima, presidente, então, do TRT da 15ª região, conversando aqui na CBN Campinas. 10h52.